O assunto é sério, vou precisar deixar o sorriso de lado, porque veja só, minha gente, Laila Vitória é uma mulher trans na manhã de hoje. Ela relatou ter sido vítima de algo muito doloroso durante um atendimento no Fórum Desembargador Fernando Franco, que fica aqui em Aracaju, no bairro Santa Maria. A Laila foi ao local justamente para fazer a retificação do registro civil. Quando ela estava lá, uma funcionária do fórum se referiu a ela, se reportou a ela no masculino, o que já é um grande incômodo. Mas ainda assim, ela respirou fundo e solicitou que ela a chamasse pelo pronome feminino, como ela se identifica. E ainda assim, esta funcionária teria continuado chamando ela pelo pronome masculino. Isso tem nome, se chama transfobia e é crime. Por isso, a polícia foi acionada para atender a ocorrência, mas não houve prisão em flagrante. E eu estou sem entender o que aconteceu de fato então. Lucas Moura, te chamo para a cena já com essa pergunta. Porque claramente, nesse relato, para mim, pelo menos, ficou muito claro o crime de transfobia. Por que não houve a prisão? Não houve crime? Lucas Moura, boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite mais uma vez também a todos que nos acompanham. Pelos relatos, o crime aconteceu sim, pelo menos é isso que defende a vítima e também as pessoas que estão a assessorando. Já antecipo para você que a prisão em flagrante, pelo crime de racismo, já que é importante que se diga que juridicamente o crime de transfobia é equivalente ao crime de racismo, não aconteceu por conta da intervenção do juiz que estava no local. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor essa história, porque a Adriana Lohana está aqui comigo, mas antes de conversar com ela, para que a gente possa, de alguma forma, tornar essa história ainda mais clara, nós temos um depoimento da vítima, que é o depoimento da Laila Vitória. Nós vamos acompanhar agora, é um depoimento que ela deu já no DAGV, quando estava prestando o boletim de ocorrência. Vamos acompanhar e ouvir o que ela diz. Estive hoje no 13º cartório, onde fui maltratada e vítima de transfobia, onde pedi para ser tratada como ela e fui tratada como ele. Chamei a polícia, onde se recusaram a me trazer para a delegacia por orientações do juiz, que se recusou a aceitar que eu fui vítima de transfobia. Ela estava acompanhada pelo Marcelo Lima de Menezes, ele que é assessor técnico LGBT da Prefeitura de Aracaju. Ele estava acompanhando e também gravou um vídeo falando sobre toda essa situação. Vamos acompanhar. A assessoria técnica LGBTQIA+, da Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Aracaju, em acompanhamento com a mulher trans negra, no 13º ofício para retificação de nome e gênero, percebemos o crime de transfobia feito por uma funcionária. Acionamos a polícia e o juiz do fórum local negou o atendimento para que nós fizéssemos um flagrante. Portanto, aconteceu hoje essa situação muito desagradável, desrespeitando a lei municipal de Aracaju, que garante o nome social das pessoas trans. Ela foi tratada o tempo todo por ele. É isso, a gente percebe que no depoimento do Marcelo, muitos pontos do que aconteceu já ficam claros, mas para tornar ainda mais clara toda essa situação, estou aqui com a Adriana Lohana, ela que é presidente do Conselho Estadual LGBT. Adriana, eu queria que você me explicasse em que momento você foi acionada e quando você chegou lá ao fórum, que cenário você encontrou e de que forma vocês agiram? Boa noite. Então, a coordenadoria LGBT, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir do Marcelo Lima, ele tem
dioturnamente, diariamente, né, atendido as pessoas trans com relação à retificação de registro civil. É um trabalho muito importante que a Prefeitura de Aracaju faz a partir da Secretaria de Assistência, não somente junto a acolher essas meninas para levar a retificação, como também dar todo atendimento assistencial na vida delas. Neste momento, né, quando a ida ao Fórum do Santa Maria, ao cartório 13º ofício, para retificar o registro da Laila, por volta das 7h20 da manhã, eu recebi uma ligação do próprio Marcelo, dizendo que a menina tinha sofrido transfobia por parte de uma das funcionárias e que precisava que a gente se dirigisse lá para poder dar atendimento ao fato, né? Eu sou do Conselho Estadual LGBT, também sou referência técnica LGBT do Governo do Estado de Sergipe. Então, por protocolo, a gente acionamos a Polícia Militar, eu acionei o CIOSP, pedi que fosse uma viatura até lá, como também, por protocolo, acionamos o Centro de Direitos Humanos LGBTI da SSP, que é a estrutura de governo que atende às demandas de LGBTfobia no Estado, né? O Centro de Direitos Humanos LGBTI é ligado à Secretaria de Segurança Pública. O coordenador do centro também foi lá, né? O Helenilton Dantas, que também é até policial militar, foi lá para poder verificar a situação. Ao chegar lá, o Helenilton já se encontrava, só que a viatura da polícia já não estava mais. Ficamos informados pelo próprio Marcelo, pela vítima, que a viatura da Polícia Militar tinha retornado, colocado que sob orientação do juiz do local não tinha entendimento da situação de transfobia e voltou, né, para o seu local de origem, a viatura e a guarnição. Voltamos nesse momento, falei com o Helenilton Dantas, que é o coordenador do Centro de Direitos Humanos LGBTI, solicitamos que a viatura retornasse pela segunda vez, né, e ao chegar neste momento, a própria guarnição informou para a gente realmente que tinha conversado, tinha recebido o entendimento do juiz que não se encaminhasse o fato para o flagrante, porque o juiz tem um entendimento que não tinha ali um crime de LGBTfobia ou um crime de transfobia, né? O próprio, né, sargento, o próprio policial militar conversou comigo e disse para mim, né, entramos, conversamos com o juiz e o juiz disse que não se configurava e solicitou que a gente não encaminhasse com atendimento e que vocês se encaminhassem ao DAGV para poder fazer, né, o boletim de ocorrência. Solicitou meu nome porque eu fui a solicitante da viatura, a senhora que solicitou, a senhora que é a Adriana, sim, sou eu, né, para poder fazer o ROP e assim eles retornaram e nós seguimos para o DAGV. É importante frisar, né, que o protocolo foi seguido, né, a Polícia Militar estava lá para fazer o flagrante, né, o Centro de Referência de Direitos Humanos LGBTI, que é também da SSP, estava lá representada pelo seu coordenador Helenilton Dantas. Nós estávamos como Conselho Estadual LGBT e também referência técnica da Secretaria de Inclusão para fazer com que tudo se acontecesse da maneira que deveria ser feita, mas infelizmente o nosso trabalho de Estado, de instituição como Conselho e até do próprio Centro de Referência não pôde acontecer pela essa interferência do juiz que foi colocada pela Polícia Militar e também confirmado pelo próprio Helenilton, quando entrou para conversar. Perfeito, está mais do que claro tudo que você coloca aqui para a gente. E aí eu te pergunto, né, diante dessa postura que foi adotada pelo juiz, você acha que ele agiu de maneira incorreta, ele foi conivente à prática de um crime? O que é que vocês acreditam? Então, pela informação que tivemos do próprio Marcelo da Laila, o juiz só ouviu, né, o pessoal da próprio fórum, né, para poder ter este entendimento. Não ouviu em momento nenhum a vítima, não ouviu em momento nenhum o próprio técnico da prefeitura que estava lá a trabalho para executar esse serviço, né, mas como ele veio a confirmar o entendimento dele para o próprio coordenador do Centro de Direitos Humanos LGBTI, nós como conselho, né, eu como presidente do Conselho LGBT, a gente acionamos os conselheiros, colocamos que vamos estar fazendo uma reunião extraordinária para poder discutir o fato. É importante colocar que o próprio Tribunal de Justiça já se reuniu conosco, com o movimento social, né, conosco o governamental, o movimento social e também as entidades da sociedade civil para poder discutir uma normativa interna para os cartórios, para como lidar sobre essa situação, como também sobre a retificação de registro, porque é uma normativa que é do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, do STF, e aí é preciso regulamentar de forma estadual. Já foi pedido para o Tribunal de Justiça colocar um documento de instrução normativa sobre essa situação, não somente com relação ao atendimento, mas como proceder em relação a essas retificações. Estamos aguardando até hoje que o Tribunal de Justiça fale sobre isso. Então, a gente como Conselho LGBT vai pedir uma audiência ao Tribunal de Justiça para poder pedir que essa normativa seja publicada e também oficial que aconteceu no dia de hoje.
Em relação ao boletim de ocorrência, ele foi aberto, você está acompanhando, como é que funciona a partir de agora? A investigação foi aberta? Sim, a investigação foi aberta, fomos atendidos todos pela delegada Meri Mansuê, né, que é a delegada da Delegacia de Atendimento a Crimes Raciais e LGBTfóbicos, né. Foi feita, a gente fomos ouvidos todos, né, a vítima, o próprio Marcelo, eu como testemunha, o próprio Lenilton, que é da Coordenadoria LGBT, do Centro de Diversidade LGBT, da SSP, de Direitos Humanos LGBT. Está aí aberta a instrução, né, mas como um controle social, que o Conselho é, né, o Conselho vai se reunir para poder solicitar ao Tribunal de Justiça que opere realmente sobre essas questões, que faça logo essa instrução normativa, não somente para poder colocar como se deve ser feito o tratamento dessas pessoas, quanto ao recebimento desse processo de retificação, como também instruir sobre acerca das documentações que são realmente necessárias para poder fazer essa retificação. É importante que o Tribunal de Justiça venha a falar sobre o caso, porque não é a primeira vez que questões como essa acontecem. Diariamente, o próprio Marcelo é prova real disso. Essas meninas têm passado por essas questões, não somente nesse cartório, como em outros aqui no estado. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Toda essa discussão, ela esteve voltada ao fato de que uma mulher trans foi a um cartório de registro civil para poder alterar o seu nome civil. Veja, é até um pouco ilógico que um funcionário que está atendendo, né, num cartório de registro civil para a troca do nome, não ter a noção de que é necessário respeitar o direito do cidadão, nesse caso da cidadã, de ser chamado da forma que prefere, né, do nome que prefere. Naquele momento ainda não era o nome civil, mas era o nome usual, era o nome que era a forma que ela preferia ser chamada. Então, primeiro, o despreparo do profissional para estar naquela área. E o segundo ponto que eu queria te perguntar dentro desse contexto é direito, né? É direito. Toda mulher trans, homem trans que seja, tem direito de ser chamado da forma que quiser, ainda que não tenha o nome civil alterado, que é essa etapa que a Laila iria fazer, ainda que não tenha o nome civil alterado, ainda que seja só o nome de uso, né? O nome social que se chama. É direito ser chamado pelo nome social, chamada pelo nome social, pelo pronome correto, é um direito, né? É um direito, o próprio Marcelo cita, né? A gente tem uma legislação municipal que dá esse direito do uso do nome social nas repartições públicas. Além desse processo de direito, é uma questão de entendimento do respeito à identidade da pessoa, né? Eu mesmo passei por isso. Né? Quem mais importante para falar sobre isso, que eu fui barrada na porta do Fórum Integrado Zoom. Também por um policial militar, que era a guarda, quando eu fui retificar o meu registro, quando eu não retificava ainda pelo cartório, sim, civilmente, eu fui a primeira pessoa a mudar de nome e sexo sem a cirurgia aqui no estado, eu fui barrada também por um policial, colocando como deveria estar lá. E foi no dia da minha mudança de nome. O que a gente tem que se colocar é o seguinte, que no espaço que deveria estar respeitando o direito dessas pessoas, como também eu passei por isso, é o espaço que vai lá e desrespeita, né? Então a gente quer colocar, né? O Estado deu atenção, a pessoa estava lá atendida pelo município de Aracaju, pelo Estado de Sergipe, pelo Conselho LGBT, pela SSP, pela Polícia Militar, mas neste momento o Estado também não pôde dar a atenção necessária por causa da interferência desse juiz. E a gente se pergunta, até quando o espaço do Tribunal de Justiça, que eu também fui vitimada, todo mundo sabe pela imprensa do que eu passei, que fui barrada na porta do fórum, vai continuar sendo um espaço que a nossa população não é bem recebida. É preciso que o Tribunal de Justiça venha a conversar de novo conosco, a gente vai pedir uma audiência para que essa instrução normativa saia o mais urgente possível, para que esses cartórios saibam como tratar e também regulamentar esse processo de retificação de registro. Perfeito, a gente agradece sua presença e participação. Mariana, volto com você. Obrigada, viu, Lucas? Eu não tenho nenhum comentário a fazer a mais, porque eu acho que a Lohane foi muito pertinente em tudo que ela disse. Acredito que a Laila está muito bem orientada, inclusive, que a justiça seja feita. Agradeço pelas informações.